O Zenita Música tem o DNA da música independente, o DNA dos artistas autoprodutores. Por isso, Intrépidos Independentes é uma série de programas que homenageia os músicos e compositores que, antes de nós, abriram os caminhos da produção fonográfica independente no Brasil, em quem nos espelhamos e dedicamos o nosso tributo. Neste 5º episódio, vamos conhecer as histórias que cercam a produção do LP Alberto Rosenblit e Mário Adnet, de 1980. São os próprios artistas que vêm nos contar como era a aventura de ser independente naqueles anos. Não, eu acho que a nossa orientação mais próxima era o pessoal do Boca Livre, que a gente vinha do grupo Semente. Alberto tinha entrado para o Semente meses antes, 6 meses antes, e o grupo acabou se dissolvendo. Um dos motivos foi o caso do Cláudio ter ido para o Boca Livre. A gente sabia que isso em algum momento ia quase que impedir a coexistência dos grupos. E a gente até tentou se manter, mas aí os outros integrantes começaram a sair, e aí nós ficamos trabalhando juntos para aproveitar o esquema que a gente tinha de ensaio, os dias. A gente transformou os ensaios do Semente nos nossos dias de trabalho, né? Já com esse objetivo em mente, de fazer um negócio junto. Então, quando o Boca Livre começa a trabalhar nisso, e a gente já sabia do Antônio Adolfo, e uma coisa interessante de falar rapidamente é o seguinte: quando a gente foi fazer esse trabalho, quando a gente finalizou a primeira fase dele, que foi em novembro de 1979, né? Depois o Alberto quis gravar mais uma música que a gente fez em janeiro ou fevereiro seguinte. Aí o disco só foi lançado em junho. Mas eu me lembro que nós fizemos um périplo por gravadoras, especialmente a EMI, que tinha uma jurisprudência, como é que se diz? Tinha acontecido uma situação que a gente achava que podia aproveitar, que era o caso do Toninho Horta, que fez um disco independente, quer dizer, ele gravou do jeito que ele quis, aproveitando o resto de fita e estúdio do Milton, de um trabalho que eles fizeram nos Estados Unidos. E aí, eu acho que foi o Raça, se eu não me engano, o disco Raça. E aí ele veio para o Brasil com esses tapes e demorou meses, não sei o quê, e ele conseguiu negociar com a EMI. E eu lembro da gente lá juntos, sentado na mesa do Máriozinho Rocha, que era o diretor artístico da EMI na ocasião, mostrando deixando esse tape com ele e ouvindo dele que ele queria ouvir mais, ele queria... E eu soube também, Alberto, não sei se eu te falei isso, que alguém me disse isso, que o Djavan foi numa reunião com ele e que ele falou do nosso tape. Não era a rádio, porque os disc jockeys tinham espaços que a rádio dava para eles. Como é que era o nome do nosso querido lá da Rádio Cidade? Você lembra? Mansur. Pois é, o Mansur nos deu muito espaço. Até nos entrevistou uma hora lá, entendeu? Sim, a Rádio Nacional FM tocava constantemente na programação. Isso, eu me lembro o sentimento de ouvir isso. Era um negócio assim, puxa vida, eu indo andar nas paineiras e aí de repente ligo, o rádio está tocando no rádio. Era uma felicidade isso, né, Alberto? Era um negócio... Às vezes de manhã a gente queria saber alguma coisa ou que não era exatamente do lado de casa, então eu pegava o carro, ia até a Gávea, e a gente tinha que fazer alguma coisa aqui, de repente, Rádio Transamérica, entrava o Penedo, entendeu? Era uma alegria. Pois é. Era uma... E os nossos colegas ídolos, referência, né? Todos ouviram essa programação, ouviram essas coisas na rádio. Eu lembro da Joyce falando muito disso, eu lembro de uma história do Francis Heine, que estava com o Chico. Comentaram que ouviram, aquelas coisas, que ouviam. Tem umas testemunhas que contam, umas testemunhas dos fatos. Tudo que a gente está falando é verdade. Que confirmam isso. A gente se sentiu bem recebido no meio, nesse meio
nesse círculo né, de produção, de divulgação, a gente se sentiu como se fosse iguais, de certa forma. Guerreiros do mesmo jeito, entendeu? Tentando apresentar uma música boa também do mesmo jeito, mesmo aqueles que tinham gravadora olhavam para a gente diferente, porque o disco saiu e a música estava ali, e, enfim, teve um certo impacto aquele tipo de coisa naquela época. Era uma felicidade, né? Eu acho que a gente não queria que acabasse nunca a feitura do disco. Na verdade, até hoje, eu acho que a melhor parte é o ensaio, é a preparação do processo, é o processo todo. Quando chega no final, acabou, né? A gente vai mostrar, mas é diferente, né, de você. Essa é a minha sensação até hoje. Diga aí, Alberto. Não, que depois que acaba o disco, aí vem a vida, né? Exato, e a vida é boa. Aí você acorda para as dificuldades. Quando você está fazendo, você viaja, entendeu? E tem uma coisa interessante, que o Mário comentou comigo, isso é verdade, é o seguinte, quando a gente vê, naquela época o disco foi feito assim, era a capa, o disco e tinha um encarte que envolvia o disco. A gente botava encarte assim, o disco entrava aqui, entrava tudo dentro da capa. Aí você vê as fotos das pessoas ali, bicho, é uma geração de músicos que estava mais ou menos começando. Uns um pouco já na frente, outros um pouquinho ainda atrás, outros juntos com a gente. Então foi uma geração. Esse disco tem essa característica, eu acho, de documentos, não é de documento histórico, mas de documento contextual, né? Que contexto a gente estava vivendo naquela época, entendeu? Tempo, um pouquinho antes da gente começar a gravar o disco, eu tive 2 sonhos muito parecidos, bicho. O técnico era um cara que eu não sabia a cara dele, entendeu? E na hora que ele botava para gravar, não gravava. Não gravava, a fita parava ou não gravava. A fita parava e não gravava. Bicho, mas toca de novo aí, é play rec. E não ia. Quer dizer, eu sonhei 2 vezes antes dessas gravações, entendeu? E foi assim. Devia estar morrendo de medo, né, bicho? Devia estar. E agora, bicho? Eu nunca tive na frente de um play rec desse para valer. A barriga, assim, como é que se diz? Aquele frisson, aquela barriga tremendo, aquela coisa meio tremendo. Frio na barriga. É o frio na barriga do palco até hoje, né? Só aprendendo a ser um profissional, é isso, entendeu? A gente, na verdade, aprendeu muito, né? Foi um aprendizado incrível fazendo. Aliás, é o único jeito de se aprender a fazer alguma coisa, é fazendo. Mas, quer dizer, hoje em dia, você continua independente se você... Assim, no meu caso, por exemplo, eu produzi meus discos. Eu não tenho muitos, mas todos que eu tenho, eu produzi. Hoje você é um empresário, você tem seus discos, você tem suas trilhas, essas coisas estão disponíveis no streaming, que é controlado pelas velhas gravadoras novamente, né? Antigamente. Exatamente. Porque quando você está com não é mais tape agora você está com a mídia do momento, não sei qual é a mídia. Isso. Você tem a mídia daquele momento, você se licencia para alguma gravadora e fica sendo como se a gravadora tivesse gravado aquilo. Então é uma coisa que é horrenda, porque você vê lá no label lá, gravadora X, entendeu? E você fala assim, está me fazendo o favor de deixar o nome ali, porque a real distribuição, uma real... não está fazendo, entendeu? Mas, então, hoje em dia, por exemplo, meu disco, esse último que eu estou fazendo, é Chocolate Produções, bicho. Aquele momento foi um momento muito feliz, muito importante, pedra fundamental na minha vida, eu acho que na do Alberto. A gente depois seguiu caminhos diferentes, mas aquilo é inesquecível, aquilo é fundamental, aquilo está guardado no nosso coração, na nossa alma. Eu acho que é uma aventura incrível, inesquecível. Eu acho que as pessoas estão vivendo isso. Eu vejo jovens vivendo isso. Eu vejo jovens me perguntando como é que faz, o que eu posso fazer.
aí você indica, ajuda a ligar os pontos, né? Eu sinto muita falta disso. Eu acho que na nossa época muita gente ligou os pontos para a gente, né, Alberto? Assim, vai por aqui, pula ali, vai ali, tenta ligar ali que pode dar certo. Aí dava, às vezes não dava, mas ligavam. Pessoas que estão dispostas a abrir, a ligar os pontos. Olha, vou ajudar, por favor, atende esse pessoal. Isso é a coisa mais importante de tudo, que é a rede, é a comunidade, é a solidariedade, é o coletivismo funcionando, que eu acho que é fundamental para qualquer coisa andar para frente. Ninguém faz nada sozinho, é isso. Eu acho, só para terminar também aqui, só para última coisinha, em cima do que o Mário falou, eu acho o seguinte, que não é questão de saudosismo, mas aí é assim, era diferente, e a gente encontrava no boteco, depois da gravação, um monte de gente que já tinha feito o que ia fazer. Então você via as pessoas, você tinha contato com elas, você tocava nas pessoas, você via a pessoa rindo, você via a pessoa chorando. Faz toda a diferença. Na minha opinião, faz toda a diferença, porque muitas vezes você grava um disco e está na solidão, continua na solidão, porque as pessoas, entendeu? Não estão fazendo um movimento, não estão fazendo uma coisa juntas. Cada um está fazendo o seu, e depois que termina o negócio... Claro, na hora da gravação tem muitos músicos que aparecem, você conversa mil coisas, é uma alegria, acabou. Esse chopp está fazendo um pouco de falta, eu acho. É isso.